Só refrescando a nossa memória, nós estamos nesse ano trabalhando a ideia da conexão, da tecnologia, daquilo que nos une. PIB está em 60 anos conectando gerações. Então, todo ano, desde novembro, nós estamos vendo essas possibilidades de conexão. E existe, através da internet, através das conexões na tecnologia, um novo formato de educação através da internet, que é a chamada EAD, Educação à Distância. Muita gente tem estudado no formato EAD, muita gente tem se formado, se capacitado, e é uma metodologia que veio para ficar, principalmente depois da pandemia. O formato online é insubstituível e veio para ficar, e a tendência é cada vez mais usarmos a internet e toda a tecnologia para nos capacitar melhor. Então, queridos, nós estamos vendo que EAD, que é a sigla para Educação à Distância, para nós formou uma sigla com outro significado, que é escolhi aprender com Deus. E nós vimos que o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, escreveu cartas a pedido de Jesus para enviar às 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. E daí, o João então fez uma espécie de EAD com aquelas igrejas. Ele enviou carta à distância. Lá de Pátimos, ele escreveu, e lá em Éfeso, quilômetros, muitas milhas náuticas, depois foram entregues aquelas cartas, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós estamos escolhendo aprender com Deus através dessas cartas. São 7 cartas que têm já quase 2000 anos e parece que foram escritas ontem, porque Jesus trata com aquelas igrejas em alguns assuntos, em alguns desafios, em algumas dificuldades, que parece que Jesus está escrevendo para Pibitaim. A gente lê a carta para a igreja de Éfeso e pensa, não é possível que lá em Éfeso também tinha essas coisas. Eu achava que era só no Itaim que tinha isso. E aí a gente vai lendo Esmirna, e toda a carta tem algo que Jesus fala com a gente hoje, para a igreja de hoje, para os desafios, as dificuldades e aquelas questões que nós precisamos nos arrepender e fazer um conserto com Deus através das orientações de Jesus. Então nós já tivemos a abertura da série com a introdução da mensagem, que é o primeiro capítulo, é um prólogo, as primeiras palavras que João estava, através da revelação de Jesus, mostrando para os irmãos da Ásia Menor, que estavam sendo extremamente perseguidos, ali no final do 1º século. Tudo indica que foi no tempo do imperador Domiciano, mas há a possibilidade também dessas cartas terem sido escritas no tempo do imperador Nero. Então, seja no tempo de Nero ou no tempo de Domiciano, uma data um pouco antes ou já cerca de 95 ali depois de Cristo, a verdade é que os irmãos estavam sendo extremamente perseguidos. Os cristãos do 1º século, sobretudo daquela segunda metade do 1º século, eles morriam por causa da sua fé em Cristo. E eles eram perseguidos por 3 formas diferentes, de 3 maneiras, de 3 povos diferentes. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus, acusados de blasfêmia, acusados de heresia, porque estavam crendo em Cristo, que se dizia Deus, e eles não acreditavam que Jesus era Deus, era o Messias e veio para salvar.
Daí os judeus perseguiam. A gente vê o Estevão, cristão, morrendo a pedradas por conta da perseguição dos judeus. E muitos outros também morreram. Paulo levou pedrada. Próprio Jesus, lá em Betânia, com os seus discípulos, tiveram que sair correndo de Betânia, debaixo de pedrada, na sinagoga, porque eram considerados hereges, blasfemando contra Deus. Os cristãos também eram perseguidos pelos gregos, porque a Grécia, que nós já aprendemos aqui na EBD, não é propriamente dito o berço da filosofia. A gente viu que a Pérsia, a gente viu que os países, as nações orientais, foram, na verdade, o início do pensamento filosófico, desde o Egito, passando pela Pérsia, e aí os gregos vão pegar várias formulações filosóficas dos egípcios, dos persas, mas de fato são eles que começam a organizar, a catalogar, escrever o conhecimento filosófico. Então, por isso a Grécia é considerada berço da filosofia, e aí tinham algumas linhas de pensamentos filosóficos que chocavam diretamente contra algumas verdades do Evangelho. E principalmente o gnosticismo, que era uma linha filosófica muito forte, acabou entrando depois na igreja, e os embates eram muito fortes, porque a filosofia afirmava uma coisa e o evangelho afirmava outra, então gerava uma espécie de perseguição, porque os gregos consideravam os cristãos como burros, como indoutos, gente que não refletia, que não queria buscar o conhecimento, que eram discípulos fiéis, cegos de Jesus, que não queriam buscar a reflexão. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Então, os cristãos eram perseguidos pelos judeus de forma religiosa, eram perseguidos pelos gregos de forma filosófica e eram perseguidos pelos romanos de forma política. Porque quando o cristão dizia Jesus é o Senhor, a palavra Senhor em grego é Kyrios, que é a palavra César em latim, é a tradução da palavra César. Então, Kyrios significa Senhor, o patrão, o dono de tudo. Em latim, César. César não era o segundo nome do imperador. Augusto César, Júlio César. Não é o segundo nome. César é o título. César significa que ele é o Senhor, o dono de tudo, o imperador. É a mesma ideia com o nome de Faraó. A expressão Faraó para o Egito é similar à expressão César para o Império Romano. Então, quando o cristão dizia Jesus é o Senhor, Jesus é o Kyrios, em latim aquela frase ficava Jesus é o César. E aí eles consideravam aquilo uma blasfêmia. Não, só tem um César. César é o imperador que está sentado lá em Roma. E os cristãos diziam, aquele que está lá em Roma pode até ser o Senhor da terra, o Senhor dos povos, das nações, mas o Senhor do universo, o Deus e dono de todas as coisas, o Criador, o Todo-Poderoso, não está em Roma. O Todo-Poderoso está sentado no trono do universo e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Você crê nisso? Então, temos que estar prontos para enfrentar perseguição. Perseguição religiosa, às vezes, perseguição filosófica, às vezes, e também perseguição política, às vezes, por conta de afirmações que nós fazemos. E aí, queridos, os cristãos sofrendo perseguição desses três lados, muito forte, infelizmente, alguns não aguentavam a pressão e abandonavam a fé. E se desviavam, apostatavam, e o Apocalipse, então, é escrito para encorajar aqueles irmãos,
principalmente ali na Ásia Menor, que era naquele momento o lugar onde a igreja mais crescia e tinha mais relevância. Então, João, inspirado por Deus e tendo a revelação daquilo que Jesus mostrou para ele, ele então escreve em pergaminho e envia da ilha de Patmos para a Ásia Menor, e Patmos ficava ali próximo do porto de Éfeso, que é onde entram essas 7 cartas que nós estamos aprendendo. Então já vimos a introdução, já vimos lição da fidelidade, já vimos para a carta de Éfeso, já vimos para a carta de Esmirna, já vimos que essas cidades hoje têm várias ruínas e que ainda estão lá alguns resquícios daquelas cidades antigas que nos ajudam a entender como funcionavam aquelas cidades, como funcionavam aquela sociedade, e o povo então tinha várias características, e o nosso exercício aqui é tentar voltar 2000 anos atrás, pisar lá naquelas cidades, tentar entender qual era o cenário para interpretar melhor a carta que Jesus pediu para o João escrever. Então, como eu disse, já tivemos a introdução, a lição da perseverança para a igreja de Éfeso, a lição da fidelidade para a igreja de Esmirna. Hoje pela manhã tivemos a lição da presença, sobre a paternidade de Deus. Ele é o Jeová Shammah, o Deus presente. E a gente aprendeu no Dia dos Pais que para os pais estar presente vale mais do que dar presentes. E agora vamos ver à noite a lição do discernimento, no texto de Apocalipse 2, versículos 12 a 17. Antes eu preciso relembrá-los. Apocalipse significa revelação. Não é o fim do mundo. Apocalipse não tem ligação com essa cena que geralmente a gente é induzido pelos filmes de Hollywood, de que um meteoro vai se chocar com o planeta Terra, ou de que uma inteligência artificial vai tomar conta, uma guerra das máquinas contra a humanidade, enfim. Os roteiristas de Hollywood são muito criativos, e ao longo dos anos a gente foi sendo influenciado por essa ideia de que Apocalipse é o fim do mundo. Só que não, irmãos, não. Apocalipsis é uma palavra grega que significa revelação. Por isso eu gosto de colocar isso daí, porque na Bíblia em inglês, Apocalipse chama The Book of Revelation, o livro da revelação. Fica muito mais fácil de entender, mas o pessoal preferiu deixar Apocalipse no português. Então Apocalipse é... Está fraco. Apocalipse é... Ok. Então nós escolhemos aprender com Deus, e com a cidade de Pérgamo teremos a lição do discernimento. Acompanha comigo. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora. Aí está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí os nicolaítas. Olha eles aí de novo. Se lembram? Já apareceram aqui numa outra carta e agora voltam a estar presente, Jesus exortando a igreja sobre a presença dos discípulos de Nicolau. Portanto, arrependa-se, senão irei aí e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que ninguém conhece, só quem recebe. Permita-me relembrar a você a geografia do lugar que nós estamos aprendendo. Portanto, aí ficava a Ásia Menor. Lá no extremo esquerda, Roma. Aqui na extrema direita, acima, temos a Assíria, capital Nínive. No meio temos a Média, que acabou emendando e virando tudo Pérsia. E lá embaixo temos a Babilônia, a antiga Caldeia. E antes de ser Caldeia era Babel, por isso Babilônia. Aqui embaixo nós temos o Egito e ali no meio o Oriente Médio, a Palestina, e Jerusalém fica ali no meio. Então, olhando para aquele lugar, nós temos a ilha de Patmos, nessa bolinha roxa, e as 7 cidades, fazendo uma espécie, né, de trilha, onde as cidades se encontravam. E além dessas 7 cidades, tinha também Colossos e Hierápolis, 2 cidades mencionadas também nas Escrituras, que ficavam ali naquela mesma região. Ao extremo direito lá nós temos Tarso, para mostrar de onde Paulo era, né, um lugar também referência naquele tempo, e lá embaixo Jerusalém e o Egito, só para situar a gente aí no mapa. Então, você sabe como que chama, né, esse pedaço de couro? Então, pega um pedaço de couro de um animal, bota para secar, tira os pelos e prepara para escrever, né? E a gente passou a chamar esse pedaço de couro, utilizado para escrita, de pergaminho. E a pergunta é, por que isso se chama pergaminho? Porque foi uma técnica inventada na cidade de Pérgamo. Pergaminho, ou seja, até o 3º século antes de Cristo, só existia um tipo de papel, vamos chamar assim, né? Os primórdios do papel, o papiro, feito das fibras daqueles vegetais da beira do rio Nilo, uma espécie de taboa, né? Uns canos, e as fibras daquela planta, então, era trançada e feito o papiro, espécie de papel vegetal. E desde o Egito até o 3º século antes de Cristo, quando a cidade de Pérgamo começou a despontar como uma grande referência na Ásia Menor. Antes de Éfeso virar uma grande referência por causa do porto, a cidade de Pérgamo já tinha virado uma referência, porque ali morava um procônsul muito importante, e aquela cidade tinha uma característica, que é um grande morro, e nós veremos agora, onde ficava o teatro lá de Pérgamo, e um grande rio que corria para o mar Egeu, e aquela cidade ela tinha uma geografia muito estratégica com relação às invasões militares. Então ali os seleucidas usavam a cidade como uma espécie de forte, e muitos governadores, muitos políticos importantes, líderes daquele período do século 3, 2, 1 a.C., naquela transição do Império Grego para o Império Romano, a cidade de Pérgamo era uma grande referência, porque ali eles usavam para estratégias militares. E aí a cidade foi crescendo, foi recebendo muita gente, foi desenvolvendo muita tecnologia, e uma das tecnologias desenvolvidas naquele tempo para o envio de mensagens, e precisava então de um material que fosse mais resistente, porque o papiro era muito fácil de rasgar. Então ali em Pérgamo eles desenvolveram essa técnica de usar o couro de um animal para escrever mensagens e enviar para longas distâncias, e a mensagem não podia se deteriorar no caminho. Então o couro de um animal era extremamente mais resistente do que o papiro feito de vegetal.
Daí, esse pedaço de couro escrito começou a circular e foi virando a nova tecnologia. Todo mundo queria usar pergaminho e aí começou muitas outras cidades a imitar aquela técnica e recebeu esse nome de pergaminho, porque isso começou lá em Pérgamo. Então vejam essa posição estratégica. A cidade de Pérgamo tem um morro muito alto, que dá para ver o rio, que dá para ver quase o mar, fica mais ou menos 26 quilômetros de distância do mar, e tem ali uma posição muito estratégica. Ali foi construída a chamada Acrópolis, uma espécie de cidade que tinha templo, que tinha biblioteca, tinha estoques de armamento, tinha muita coisa, era muito grande para receber muita gente. Olha só, isso é uma imagem de Pérgamo hoje em dia, um grande rio, está vendo? Que corre para o mar, e nós temos o mar Egeu lá, para onde o rio corre, e a cidade em volta daquele rio. Era um rio muito grande, com muito volume de água, por isso ali virou um lugar estratégico. Tem muita água, era bastante alto, dava para ver o inimigo se aproximando de muito longe, e ficava próximo ao mar, e não ficava muito exposto ao mar. Então o inimigo tem que chegar pelo mar, percorrer 26 quilômetros de terra até chegar lá. Então, em um determinado momento, no início do Império Romano, a cidade de Pérgamo virou meio que a referência para que da Ásia eles começassem a conquistar lá pelo norte, até chegar lá embaixo em Jerusalém. Então, me permita chamar a sua atenção para algumas palavras nessa carta. Primeiro, a palavra anjo. Nas outras cartas também chamou nossa atenção. Depois, a ideia da espada de 2 gumes. Não é uma espada de um gume só, é uma espada de 2 gumes. Depois, o lugar. O lugar, Pérgamo, Jesus fala que lá tinha o trono de Satanás. Diz que tinha lá um crente muito fiel, que ele foi testemunha, a palavra grega é mártire, e ele então morreu por não negar a Jesus diante da perseguição lá em Pérgamo. Mas Jesus tinha contra aquela igreja a doutrina de Balaão, e aquele povo estava sendo influenciado à prostituição através dos discípulos de Nicolau. Eles precisavam se arrepender. Se eles não se arrependessem, Jesus disse que viria lutar contra eles usando a espada da sua boca. Se arrependesse e vencesse a perseguição, então teria 2 prêmios. O primeiro prêmio era receber o maná escondido, o segundo prêmio era uma pedra branca com um novo nome escrito. Essas coisas chamam a nossa atenção e a gente vai jogar luz sobre cada uma delas para extrairmos aqui lições sobre o discernimento que nós temos que ter nos nossos dias. Então a primeira lição aqui é: todos podem ser mensageiros, porque a palavra anjo significa mensageiro. E nós temos visto que todas as 7 cartas começam com essa orientação. Estou escrevendo essa carta que será entregue ao anjo da igreja, e ele vai então entregar essa mensagem, porque ele será o mensageiro. Ele vai ler a carta diante daquela comunidade. Então a gente tem quebrado esse paradigma, de que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Pode ser o pastor da igreja quando ele é o mensageiro, mas na ocasião em que ele não é o mensageiro, ele não é o anjo, e pode ser uma anja, um anjinho, um anjão, e qualquer um que faça uso da palavra e entregue a mensagem de Jesus para a igreja, se torna naquele momento o anjo da igreja. E eu tenho quebrado esse paradigma, que é um tiro no meu próprio pé, né? É muito mais cômodo para mim falar que eu sou o anjo da igreja, que ninguém pode me questionar, ninguém pode me perseguir, que se botar a mão em mim vai se ver com Deus. É muito melhor falar isso. Mas eu acho que isso não é muito bíblico, então eu não tenho paz para falar esse tipo de coisa, não. E aí,
o nosso amado e queridíssimo pastor Arídio, que não veio hoje, porque eles estão fazendo um mapeamento. Ele e Creuzinha estão com aquele mapa para medir a pressão e outras coisas o dia inteiro, e eles não dormiram bem, as comemorações do Dia dos Pais não vieram. Então, faz falta a gente olhar para ali e não ver os dois. Mas o pastor Arídio esteve na quarta-feira, foi quarta-feira que ele veio, né? Veio porque teve a viola do Vitor. E aí a gente estava lá na quadra, no lanche lá depois do culto, e ele veio falar comigo assim: rapaz, eu estou gostando muito que você está falando esse negócio, que o pastor não é o anjo. Eu sempre entendi assim, eu sempre quis falar isso, mas na minha época eu tinha medo, que eu falava e eu podia até ser perseguido, excluído da ordem dos pastores. Então eu segurava isso e não falava não, mas graças a Deus que vem os meninos novos, mais corajosos, e fala. Então, meu filho, continua falando que a verdade é essa mesmo. O pastor não é mais importante que ninguém na igreja. Cada um cumpre o seu ministério, cada um cumpre o seu papel. Jesus é o cabeça, o resto é todo mundo corpo. Tem ninguém melhor que ninguém não, hein? Deus é bom, o diabo não presta, e nós? Então, todos podem ser mensageiros. Você pode sair daqui e levar a mensagem de Jesus. Hoje à noite, encontrando com alguém, falando com algum familiar, enviando pelo WhatsApp. Amanhã, falando com um vizinho, com um colega de trabalho, com um colega de classe, na escola, no bairro, no supermercado, na fila, em qualquer lugar. Toda vez que nós entregamos uma mensagem de Jesus, nós estamos sendo anjos que levam a mensagem aos que precisam. Segundo, Jesus usa sua espada afiada. Ele disse: olha, eu vou usar a minha espada afiada de 2 gumes. Como a cidade de Pérgamo virou uma referência por conta da posição estratégica em termos militares, então a cidade de Pérgamo era representada no mundo antigo com a imagem de uma espada. Porque a batalha ali era muito difícil de ganhar. E naquele tempo a espada já era mais larga, com o corte dos 2 lados. Era uma nova tecnologia. Assim como o pergaminho era uma nova tecnologia de escrita, a espada mais larga, mais achatada e com 2 fios de corte, era também uma nova tecnologia daquele tempo. Então a espada simbolizava na mente das pessoas a cidade de Pérgamo. E aí Jesus está usando o símbolo da cidade e dizendo: sabe aquelas batalhas que aconteceram em Pérgamo? Sabe a espada que simboliza a cidade de Pérgamo? Então, eu é que uso a espada. E a minha espada é essa espada mais nova, que corta mais do que as outras, que penetra mais fundo do que as outras. E o escritor aos Hebreus vai dizer, né, que a palavra de Deus é essa espada de 2 gumes, que penetra em nós, que vai lá naquele ponto que nenhuma outra coisa vai, e toca naquilo que só a gente sabe, que só a gente conhece, e Deus fala lá no nosso íntimo, ilustrado naquela metáfora, né, da junção entre juntas e medulas, entre o corpo e o espírito, vai lá naquele ponto mais profundo da nossa alma e toca, onde a gente sente assim: Deus falou comigo através da sua palavra. Então Jesus está dizendo: a espada afiada de 2 gumes eu também tenho, e quando eu quero eu uso para furar as pessoas, para poder penetrar em corações que estão duros, endurecidos, por causa de mágoas, por causa de rancores, por causa de traumas. E Jesus está dizendo: nada pode contra o poder penetrante da minha espada, que é a sua própria palavra. Terceiro, nós não devemos tolerar mentiras. Jesus disse que
gostava que aqueles irmãos eram crentes e suportavam a perseguição, mas eles estavam tolerando a doutrina de Balaão. Você conhece, lá no livro de Números, Balaão era um profeta e o rei dos Moabitas, o Balaque, chamou ele e disse: olha, você é profeta? Sim, eu sou. Então vem cá que eu vou te dar um dinheiro aqui e você vai lá e profetiza contra o povo de Israel. E aí o Balaão é considerado, no conhecimento judaico, essa ideia de um profeta vendido, um profeta que serve ao desejo de um rei. E Balaão tentou profetizar e não conseguiu, e a mula dele falou com ele que ele estava fazendo errado. E aí Balaão passa a se considerar essa imagem, esse estereótipo, essa figura de um profeta vendido. Um profeta que não fala o que Deus mandou, ele fala o que agrada, aquele que banca ele. Então Jesus está dizendo: na minha igreja não há lugar para profetas vendidos. Os meus mensageiros precisam usar a minha espada e não podem ter medo de falar a verdade, ainda que ela vá contra o desejo daquele que banca as coisas, porque nós precisamos falar a verdade, porque o pai da mentira, nós sabemos quem é, e nós não queremos servi-lo, antes somos servos do caminho, da verdade e da vida. Quarto, não devemos tolerar idolatria. Além da doutrina de Balaão, o texto diz que a igreja estava sendo influenciada para a prostituição. E a gente sabe que a palavra prostituição na Bíblia ela pode ter dois sentidos. Nas cartas de Paulo, por exemplo, quando ele está exortando as igrejas contra a prostituição, ele está falando sobre a imoralidade, geralmente sexual. Mas em textos proféticos, poéticos, o símbolo da prostituição também é usado para a idolatria. Porque a ideia é, se eu adoro a um Deus, eu preciso ser fiel a esse Deus. Quando eu adoro um outro Deus, eu estou cometendo adultério, eu estou me prostituindo. Então, assim como alguém que tem um relacionamento com uma pessoa, e depois tem com outra, e depois tem com outra, e não é fiel a uma pessoa só, a Bíblia chama isso de prostituição. Então existe a prostituição que vem da imoralidade carnal, e existe a prostituição espiritual, que é quando a gente cria ídolos para adorar, e não adora o único e verdadeiro Deus. E Jesus está dizendo, tem aí em Pérgamo uma turma que está criando ídolos para si, e eu não tolero idolatria, porque só há um Deus, portanto só um ser nesse universo deve ser adorado, e esse ser é o nosso único e verdadeiro Deus. Quinta lição, não devemos tolerar imoralidades, porque os nicolaítas são mencionados novamente como aqueles que eram imorais, que comiam comidas sacrificadas a ídolos e incentivavam a poligamia. Você pode ter quantas mulheres você quiser, você pode ter quantos maridos você quiser, porque afinal de contas todo mundo é pecador, então uns pecados a mais, uns pecados a menos, não vai fazer diferença, somos salvos pela graça, uhul, vamos curtir a vida. Aí Jesus fala, não, na minha igreja, eu não gosto desse negócio de uhul, o que importa é ser feliz. Não, na minha igreja o que importa não é ser feliz, não. Na minha igreja o que importa é ser fiel. Na minha igreja o que importa é ser santo. Na minha igreja o que importa é me agradar, porque eu sou o dono da igreja. Portanto, não são vocês que devem ser agradados, mas o dono da igreja. E Jesus está exortando aquele erro. Também diz que nós devemos nos arrepender. Jesus fala, olha, vocês estão mandando bem aqui, porque vocês estão sendo fiéis, mas aqui vocês estão mandando mal. Vocês estão permitindo mentiras, falsa profecia e imoralidades dos nicolaítas. Então vocês precisam se arrepender. Reconheçam o seu erro e se arrependam. Todas as cartas a gente tem percebido isso. Jesus faz um elogio
em algo que a igreja está mandando bem, depois ele dá uma cajadada e chama ao arrependimento. Portanto, o nosso exercício ao ler essas cartas é exatamente esse. O que será que Jesus iria elogiar da minha vida como igreja hoje? E o que será que Jesus iria me exortar como igreja dele hoje? E alguma coisa, todos nós, em alguma área, precisamos nos arrepender. Eu não sei o que é, irmão. Eu sei o que eu preciso arrepender. E eu tenho lutado todos os dias. Mas a gente não pode sair daqui sem essa conclusão. Eu preciso me arrepender disso aqui, ó. Jesus falou comigo que eu preciso mudar isso aqui, que eu preciso parar de praticar isso aqui, que eu preciso me arrepender, porque para quem se arrepende, Jesus tem um prêmio. Para quem não arrepende, vai lutar contra o próprio Jesus. Ele está dizendo, se não se arrepender, eu virei até vocês e lutarei com a espada que sai da minha boca. No primeiro capítulo, essa é a visão que João tem dele. Ele tem fogo nos olhos, cabelo branco, cinturão no peito, aquela imagem, né? Então ele é ancião, ele é sábio, ele é sacerdote, ele é mais poderoso que o imperador, e da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra dele que penetra na gente. Então Jesus está dizendo, se não se arrepender, eu vou lutar com vocês e vou usar a minha espada. O que ele está dizendo? Quem conhece a palavra e insiste em não se arrepender, vai ficar tomando espadada de Jesus todo dia, porque ele vai ficar te mostrando, está errado, está errado, está errado, está errado. E aí a gente precisa escolher, vamos ficar tomando espadada de Jesus, ou vamos nos arrepender e tomar um abraço de Jesus? O que a gente prefere? Ficar tomando furo, ai Jesus, eu estou errado. Aí a gente vai lá e aí Jesus só, Paulo chamou essa espada de um espinho. Jesus tem um espinho, e toda vez que eu começo a me achar, ele fura com o espinho, e aí eu fico murchinho, aí eu começo, ganho um para Jesus, expulso um demônio, e faço uma coisa, faço outra, planto uma igreja, aí eu começo, porque eu sou um servo maravilhoso, aí ele vem, e me fura de novo com o espinho. Eu não sei qual era o espinho, o pessoal discute, né? Era uma doença, era um pecado, era isso, era aquilo. Não vai saber nunca. E tem uma turma aí que chega, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Paulo, o que era o espinho? Meu irmão, quando eu chegar no céu, eu vou nem lembrar de Paulo, pelo amor de Deus. Eu vou louvar e curtir, aleluia! Querer saber lá de espinho de Paulo, o problema é dele. Não, tem uns caras, já viu? Rapaz, é uma soberba traduzida de piedade, que quando eu chegar lá eu vou te falar, vem cá Paulo, por que é que você escreveu desse jeito? A Bíblia diz que tem uma turma que vai entrar chamuscada de fogo. O próprio Paulo escreveu, né? Porque naquele dia a gente vai apresentar tudo que fez diante de Jesus, e Jesus vai fazer o quê? Vai botar fogo em tudo. A mensagem que pregou, visita que fez, gente que ganhou, gente que discipulou, e tudo que a gente fez no reino de Deus, são essas obras que a gente vai entregar para Jesus naquele dia. E Jesus vai, beleza, empilha tudo aí, 1, 2, 3 e vai tacar fogo. Aí o Paulo diz, tem coisa que é preciosa que a gente fez, o que é de preço alto, de pedra, não vai queimar com fogo, vai permanecer. Mas tem coisa que é de madeira, tem coisa que é de palha, tem coisa que é de feno. Coisa que a gente fez que a gente acha que é alguma coisa, e Jesus, não vale nada para ele. Aí o fogo dele vai lamber tudo. Aí Paulo diz assim, tem gente que vai entrar com as pedras preciosas, porque não queimou pelo fogo. Tem gente que não vai ter pedra, só vai ter palha. O fogo da palha vai pegar nele, e ele vai entrar todo chamuscado pelo fogo da palha. Foi Jesus, ele vai entrar. Entrou meu filho, vai. E ele todo chamuscado vai entrar sem nada. Por quê? Porque ele achou que estava servindo, e na verdade ele estava fazendo para ele mesmo, e não para a glória de Deus. Então, Jesus está dizendo, tem uma espada que sai da minha boca.
E se vocês não se arrependerem, eu vou vir até vocês e vou lutar contra vocês usando a minha espada. Você quer viver pecando? Tudo bem, mas o tempo inteiro eu vou ficar te lembrando que está errado, está errado, está errado, está errado, até a minha espada furar essa sua vontade e você se arrepender e viver na obediência. 8ª lição: Jesus nos alimenta completamente. O texto diz que se aqueles, como é que será? Pergamitas? Eu acho que era, né? Pergamitas. Pergamenses? Não sei. Mas o povo lá de Pérgamo, que ouviu essa carta e se arrependeu, Jesus diz: olha, os que se arrependerem serão vencedores. E os que eu considerar vencedores receberão de um maná. Então ele está aqui usando aquela figura lá do deserto, já usou a figura do Balaão, daquele mesmo contexto, e agora ele usa a figura do maná. A gente sabe, aquela farinha que caía do céu, o povo fazia o pão, comia, e todos os dias Deus sustentou o seu povo com o maná que caía do céu. Então maná aponta para alimento, o pão da vida que desceu do céu. Então Jesus está dizendo: ao vencedor vai vir morar comigo. Morando comigo na eternidade, vai se alimentar da minha presença, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o maná, gente. Jesus é aquele que nos alimenta. Jesus nos alimenta completamente. Ele alimenta o nosso físico, porque o que a gente come é providência dele. Ele alimenta o nosso espírito, através da sua palavra. E ele alimenta a nossa alma, porque é ele que nos consola através do seu espírito. Aleluia. Mas ele diz que o maná é escondido. Vai comer do maná escondido. E aí eu estou te chamando essa lição de que Jesus tira todas as nossas dúvidas. O que é que tem a ver maná escondido com Jesus tirar a dúvida da gente? Maná escondido é uma figura daquele mesmo contexto do deserto, porque havia no pensamento judaico a ideia de que quando o povo fez o templo e a arca da aliança foi colocada lá no Santo dos Santos, depois do tabernáculo, fizeram o templo e levou tudo para o templo de Salomão, e tinha aquele véu, e lá atrás, né, tipo aqui, ó, o véu, ali atrás é o Santo dos Santos. E aí, lá atrás ficava a arca da aliança, com as tábuas da lei e tudo aquilo que a gente sabe, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá para interceder pelo povo. E havia uma espécie de lenda, vamos chamar assim, de que lá dentro da arca tinha, ninguém falava isso porque era um segredo, é um negócio que tinha que ficar escondido, mas que alguém guardou um pouquinho do maná e ficava lá. E ninguém tinha acesso. E aí, Jesus está usando essa figura. Sabe aquele negócio escondido que todo mundo queria ter acesso? Então, se você se arrepender, você será vencedor. Vai vir morar comigo na eternidade e eu vou te dar de comer desse maná escondido. Para quem conhecia essa história, ok, fazia até um certo sentido. Mas, interpretando o Apocalipse de forma simbólica, a gente precisa perguntar, já que maná simboliza o alimento, maná escondido simboliza o quê? E aí, gente, a gente tem várias possibilidades de interpretar o que significa isso. O Grant Osborne, no seu comentário exegético, dá lá, acho que, se eu não me engano, são 6 ou 7 possibilidades. Mas a que eu mais gosto é a que aponta para essa verdade, que é Jesus que tira nossas dúvidas. Porque a palavra maná, em hebraico, é uma pergunta. Maná. Maná significa o que é. O que é? Porque quando caiu do céu, é a pergunta que o povo fez. Começou a cair uma farinha, o povo pegava e, o que é? O que é? O que é isso? O que é isso? E aí Moisés, é farinha, faz o pão e come. Então aquela dúvida que gerou, o que é isso? A pergunta seria feita dessa forma, maná. Então maná é uma pergunta, o que é isso? E aí Jesus diz
que quando a gente chegar na eternidade, sendo vencedor porque nos arrependemos, então nós teremos acesso ao maná escondido. Todas as perguntas sem respostas lá serão respondidas. Lá nós vamos comer do maná escondido. Deuteronômio 29 e 29, né? Nessa vida, algumas coisas pertencem ao Senhor e nós nunca vamos entender. Mas lá na eternidade, Jesus diz: eu vou servir para vocês do maná escondido. A gente vai chegar lá e o que é? E a gente vai ter a resposta imediata. O que é? E a resposta imediata. Mas como nós já experimentamos um pouquinho da eternidade, porque o Espírito habita em nós, então a gente já tem a vida eterna, mas ainda não é a escatologia realizada e depois finalizada, a gente já experimenta alguma realidade da eternidade, então a gente já começa a entender alguns mistérios da vida, ainda nessa vida aqui. E aí, a gente precisa se lembrar disso, que quando nós somos igreja de Jesus, quando a gente ouve a sua palavra, quando a gente abaixa a cabeça para a sua exortação, quando a gente se arrepende e busca agradar a Jesus, Ele vai respondendo todas as nossas dúvidas. Qualquer questionamento que a gente tenha, Ele tem resposta. E Ele vai orientando, nos dando do seu maná escondido, todos os dias da nossa vida, nos revelando coisas grandes e profundas que a gente não sabia. 10. Jesus nos absolve completamente. O texto termina dizendo que o segundo prêmio de quem se arrependesse seria uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E aí no mundo antigo, principalmente na cidade de Pérgamo, a gente tem algumas respostas para o que significa essa tal pedrinha branca. Vários estudiosos apontam vários caminhos. E tem duas maneiras que era usada essa pedrinha branca no mundo antigo, que me chamam a atenção e eu acho maravilhoso. E tomara que seja isso que Jesus estava dizendo. Porque saber mesmo, só lá. A pedrinha branca era dada para as pessoas, tem várias possibilidades. As duas que eu mais gosto são essa. Quando uma pessoa era convidada para uma festa muito importante. Sabe essas festas que você vai e precisa ter o nome na lista? E precisa ter um convite, senão você não entra? Porque o negócio é chique, a comida é liberada e é muito top. Então, no mundo antigo, eles usavam, essa região é muito rica em pedra, principalmente mármore, então eles pegavam um pedacinho de mármore, gravavam o nome da pessoa e aquilo ali era usado como esse convite para acessar festas muito chiques, muito importantes. Então pode ser que Jesus está dizendo para a igreja: aqueles que se arrependerem serão vencedores e serão convidados para a minha festa chique e importante, as bodas do Cordeiro que acontecerão na eternidade. Então eu vou dar a vocês essa pedrinha e não vai ser com o nome de vocês, porque vocês são pecadores, então pecador não entra lá. Por isso que eu vou escrever um novo nome, um nome que eu vou dar para vocês, porque se vocês observarem, eu sempre botava um apelido nos meus discípulos. Eu chamei o Levi de Mateus, eu chamei o Simão de Pedra, eu chamei o Tiago e o João de Filhos do Trovão. Então eu vou te chamar de um nome que só você vai saber, e o seu nome vai estar escrito lá naquele convite, e é isso que vai te dar acesso às bodas do Cordeiro. Pode ser isso, ou pode ser uma outra coisa. No julgamento do mundo antigo, e a cidade de Pérgamo era uma espécie de comarca muito importante para os julgamentos, porque lá tinha um procônsul, porque lá tinha um trono e um altar ao deus Zeus, que era uma divindade, do alto escalão do panteão grego. Então, ali em Pérgamo acontecia muitos julgamentos importantes. E a prática era, o juiz, para promulgar a decisão que todos pudessem ver, então ele entregava ao, o réu, o cara que está sendo julgado. Então ele tinha uma pedrinha preta e tinha uma pedrinha branca. Quando o cara era para ser condenado, ele entregava uma pedra preta e o cara ia para a prisão.
Quando seria absolvido, entregava uma pedrinha branca e o cara estava livre. Então pode ser que Jesus está dizendo: olha, eu vou absolver vocês. Vocês são pecadores, não teriam direito de entrar na eternidade comigo. Mas ainda assim, porque vocês foram fiéis, creram no meu nome e se arrependeram, eu vou dar a vocês uma pedrinha branca. Dou a vocês a liberdade, a absolvição, e vocês vão poder entrar na eternidade junto comigo. E aí, queridos, a gente aprende então que Jesus nos absolve por completo. Ele não só libera a gente da prisão, como convida a gente para a festa. Já pensou nisso? Imagine aí um criminoso muito perigoso. Qual a primeira pessoa, primeiro nome que vem aí à sua mente? Tem vários criminosos que a mídia acaba deixando, né, mais famoso. Então imagina um criminoso aí muito ruim, ruim mesmo, igual nós. Porque a gente tem esse negócio, né? Criminosos são muito ruins. É nós não, né? A gente é tudo gente boa. Imagina esse cara sendo julgado. Qual é um caso famoso aí, cruel, que todo mundo condenou mesmo? Nardone, o nome daquele cara? Que diz que jogou o menino, né? Não sabe se jogou, se não jogou, não sei. Eu não gosto de fazer julgamento nenhum, não, porque vai saber. O do parque, o maníaco do parque. Aquela outra menina, meio lourinha, que matou os pais, né? Richthofen. Imagina essa turma aí, barra pesada. Aí vai lá para o julgamento. Aí vai ser julgado no Fórum de São Paulo, polícia, mídia, aquela coisa toda, um monte de advogado para lá e promotor para cá, e blá, blá, blá. Aí o juiz vai, chama lá o Nardone, a Richthofen, essa turma toda barra pesada, e fala: vou dar aqui um alvará para você, não vai ser preso, liberdade total. E embaixo aqui do alvará ainda vou botar um negócio assim, tá convidado para a festa do meu aniversário, lá em Alphaville, no meu condomínio, e vamos curtir uma festa a noite inteira, e vai ter música e comida e tudo. Toma, além de não ser preso, ainda vai ser convidado para uma festa top. Imagina essa cena acontecendo. Impossível de acontecer. Lógico que isso nunca acontece. E aí Jesus está dizendo: mas é por isso mesmo que eu vou fazer. É assim que eu vou fazer com vocês. Eu vou perdoar vocês, eu vou absolver vocês, e embaixo ainda vou botar: PS, estão convidados para a festa do meu casamento. Já pensou nisso, irmãos? Nós, um bando de não vale nada. Além de sermos absolvidos, ainda seremos convidados para a maior festa da história de todo o universo. As bodas do Cordeiro, onde Jesus vai casar e morar eternamente com a sua noiva, que somos nós. Amém? Apocalipse é? Apocalipse é? Então, quais são as revelações do Apocalipse à igreja de Pérgamo? Devemos discernir. Pérgamo ensina sobre discernimento. Aquela igreja precisava ter um discernimento. Quem são nicolaítas? Quem são os caras que estão sendo como Balaão? Quem são os falsos profetas? Quais as mentiras estão entrando na igreja? Tem que ter discernimento. E é um dom do Espírito. Na lista de 1 Coríntios 12, Paulo fala que o Espírito dá à igreja esse dom, discernimento de espíritos, para a gente saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso, irmãos, é muito importante, já naquele tempo, e continua muito importante hoje, com tanta coisa que é falada, que é ensinada, que é pregada, que é vivida como cristianismo. O discernimento é muito necessário para a gente saber o que é de Jesus e o que não é. Então a gente deve discernir, primeiro, a mensagem de Cristo, porque nós somos todos mensageiros. Então a gente não deve passar adiante a nossa mensagem, mas a mensagem de... Segundo, devemos discernir a palavra de Cristo, que é essa espada, que nós também somos alvos. Deus está falando, a gente tem isso, né?
Deus está falando, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, 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 se é você que está ouvindo, é para você mesmo. Nós somos alvos da palavra. Por isso que a gente aprende em homilética que o ideal é quando um pregador vai aplicar uma verdade, ele nunca deve apontar para a igreja como alvo, porque você tem que arrepender, porque você tem que mudar, porque você é pecador. Não, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar, nós temos que ouvir. Por quê? Porque o pregador também é alvo da palavra. Todos nós estamos no mesmo barco, irmãos. E se Jesus está falando com todos nós. Nós somos alvos da palavra. O fulano precisa da palavra. Antes do fulano, eu preciso da palavra. Porque aí, cheio dessa palavra, eu vou conseguir transmitir essa mensagem para o fulano que precisa. Devemos discernir as mentiras, idolatrias e imoralidades. Tinha muito lá em Pérgamo, inclusive Jesus chamou numa metáfora que lá estava o trono de Satanás. Ou seja, o negócio lá corria solto mesmo. Solto. E tem uma turma que acha, né? A nossa geração está muito imoral, está muito ruim, a coisa está piorando, Jesus está voltando, estamos perto do apocalipse. Não, irmão. Não tem nada piorando, meu irmão. Só muda a tecnologia. Desde que o pecado entrou na humanidade, está ruim. E a tendência é permanecer ruim até ele voltar. E só vai melhorar quando a gente estiver lá com ele nas bodas dele. Não está piorando, presta atenção. Gênesis 3, o homem pecou. Próxima cena, Gênesis 4. Um irmão matou o outro por inveja na facada. Que é pior do que isso? Um irmão matar o outro por inveja? Já pensou? Se amanhã no WhatsApp a primeira notícia que pipocar for essa: 2 irmãos que eram sócios de uma grande empresa em São Paulo, um ficou mais rico do que o outro, um fez um negócio melhor do que o outro por inveja foi lá e matou o irmão de madrugada, e quando chegou de manhã, a notícia é essa: um irmão matou o outro na facada. O que a gente vai falar? Misericórdia, Jesus está voltando, ai meu Deus, eles eram irmãos, amigos, criados na mesma casa, como está ruim o mundo. Não, meu irmão, Caim e Abel, 10.000 anos atrás já tinha isso. Não está piorando, está ruim. Desde Gênesis 3, caiu, diz o Novo Testamento. Nós caímos e ficamos lá, caídos. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos colocou de pé, porque Ele nos vivificou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio dele nós tivemos vida, e Ele nos ressuscitou para a eternidade. Devemos discernir o momento propício ao arrependimento. A gente precisa estar sempre aberto a se arrepender, irmãos. Se arrepender, sabe, dar o braço a torcer? Eu estava errado. Eu falei que esse negócio aqui era ruim, e depois o tempo passou e Jesus me fez entender que esse negócio é bom. Então eu quero pedir perdão. Gente, eu estava errado, esse negócio não é ruim não, eu estava equivocado, eu estou arrependido. Esse negócio não é ruim, esse negócio é bom e pode ser usado para a glória de Deus. A igreja vai tomando algumas atitudes, dando algumas falas, sabe, fechando com algumas ideias e adotando algumas práticas que ao longo do tempo, Jesus deixa claro: eu não pedi para vocês fazer nada disso, vocês fizeram por conta própria. Então, arrependam-se. Arrependam-se. Quanta coisa nós proibimos que Jesus nunca proibiu. Quanta coisa a gente impediu que Jesus nunca pediu a gente para fazer nada daquilo. Quanta bênção e quanto a gente nós perdemos por causa de equívocos da nossa parte. E às vezes a gente é orgulhoso, não quer dar o braço a torcer e acha: não, nós estávamos certos. Não, estávamos errados, e que Jesus nos perdoe e que a gente se arrependa para sermos uma igreja conforme a vontade dele e não conforme as nossas vontades. Devemos discernir o alimento espiritual que Cristo nos dá. Cristo tem todo dia um maná para nós. Qual é a sua necessidade? De que alimento você precisa?
Todos os dias Ele está com uma bandeja na mão, com uma toalha, querendo lavar os seus pés, querendo pôr para você uma ceia sobre uma mesa, querendo te alimentar, querendo te fortalecer, querendo te dar as respostas que você precisa. Então, discirna. Tenha o discernimento de buscar em Jesus o alimento que nós precisamos. Porque às vezes a gente ouve tantas vozes que não nos alimentam. Vamos ouvir mais a voz de Jesus, porque são as palavras dele que são o verdadeiro maná que nossa alma precisa. Devemos discernir sobre as respostas de Cristo para nós. Ele nos dá do seu maná escondido. Ele nos responde, Ele tira nossas dúvidas, Ele nos orienta. Aquilo que a gente não sabe, Ele sabe. Então que tal a gente começar a perguntar para Ele: Jesus, o que o Senhor quer? E o que Ele quiser, a gente vai fazer. Não é simples? Às vezes a gente vai fazendo, e não para perguntar: é isso que Jesus quer? E depois a gente descobre que a gente investiu tempo, energia, dinheiro, num monte de coisa que Jesus não queria nada daquilo. Então vamos deixar Jesus nos orientar. Vamos perguntar para Ele o que é que Ele quer. E quando Ele der a resposta, a gente obedecer ao que Ele orientar. Assim seremos vencedores e vamos experimentar do seu maná escondido. E por último, devemos discernir ao acesso, o acesso que Cristo nos dá. Do mesmo jeito que aquela pedra branca aponta para a absolvição de um criminoso e também aponta para o convite de uma grande festa, também Jesus vai nos dando libertações, vai nos permitindo. Vai lá, igreja, pode entrar naquele espaço. Vai lá, igreja, eu convido vocês para entrarem ali naquele ambiente, para levarem a minha mensagem, para levarem a minha palavra, para que as mentiras, as idolatrias e as imoralidades sumam do Itaim de São Paulo. Eu conto com vocês, eu quero usar vocês, minha igreja. Entendam o momento propício ao arrependimento, se alimentem do maná que eu dou, das respostas que eu ofereço, e tenham acesso a todos os ambientes, todas as pessoas. Sejam sal para salgar, sejam luz para iluminar, mas cumpram o papel de igreja aí onde eu coloquei vocês. Jesus está abrindo várias portas para a gente precisa ter o discernimento, discernir. Aconteceu quinta-feira agora, né? Eu cheguei ali de carro, botei lá no Franklin para ele instalar um negócio que eu comprei, e vim para cá e os meninos estavam ali jogando bola. E de tarde, a quadra fechada, parada, não acontecendo nada, Rodrigo na secretaria, Edivaldo para lá e para cá, sempre rindo, e os meninos ali. Aí eu, ei, boa tarde, beleza? E aí, meninos, o que vocês estão arrumando aí? Não sei o quê. E eu vi eles com a bola, vamos entrar, não quer jogar bola? O pessoal da igreja viu o vídeo, mas tem gente acompanhando a gente pela internet, talvez não viu. E aí, não, vamos jogar lá dentro, pode jogar ali na quadra. Não, o pastor não deixa. Não, pode deixar, eu falo com o pastor, vamos lá. Eu falo com ele vai liberar sim, vai lá, entra lá. Deixa que eu me viro com o pastor, pode jogar. Os meninos entrou numa alegria, numa felicidade, e pulando, e chutando bola. Obrigado tio. Umas horas depois, não sei quem deu o apocalipse para eles, pastor, não sei o que o pastor, eu falei, então eles já estão sabendo que eu sou o pastor, tá bom. Sabe, irmãos, discernimento, Jesus está abrindo portas para a gente, Jesus está dando oportunidades para a gente, e às vezes a gente não tem o discernimento necessário para fazer o que Ele está falando. Nós somos igreja dele, igual era lá em Pérgamo, é aqui no Itaim, e a gente precisa estar aberto para isso, para deixar Ele fazer o que Ele quer através de nós. Então vamos discernir, irmãos, porque está cheio de oportunidades, está cheio de portas abertas. Jesus está nos dando acesso.
uma pedrinha branca, que era garantia de acesso a uma festa boa. Ele está querendo festejar através de nós, e às vezes por falta de discernimento, a gente está perdendo muitas oportunidades. Que tenhamos o discernimento necessário para ouvir a voz de Jesus, para que a espada que sai da sua boca penetre no mais profundo dos nossos corações. Queremos ser mensageiros de Cristo.